como se organizar para a velhice. Como eu posso planejar meu cotidiano, meu dia a dia, já na condição de adulto, pensando na minha velhice. Para pensarmos sobre isso, primeiro é necessário e importante identificarmos que o envelhecimento é um caminho sem volta. Mesmo que estejamos numa sociedade que tenta congelar, a nossa jovialidade através da estética, de plásticas, de nutrientes e suplementos e assim por diante, nós sabemos que um dia o nosso envelhecimento chegará. É o ciclo da vida. Nós fugimos dos idosos? Sim, fugimos deles. Temos receios de estarmos em contato com os idosos. É uma demanda que eu percebo quase que generalizada. Por quê? Porque nos idosos nós vemos o futuro nosso. Eles, nós somos eles no amanhã. E isso incomoda, porque nós sabemos que nós vamos chegar lá naquilo que a gente está tentando fugir. Tanto é verdade que até os gestores públicos fogem de cuidar dos idosos na sociedade. As assistências aos idosos são muito precárias. Até os equipamentos, por exemplo, da área pública, o SUS, na área de saúde, não tem muita estrutura para receber o idoso. Inclusive a urbanidade, a arquitetura urbana, não tem muito estrutura para receber os idosos. Os idosos estão se escondendo ou estão sendo escondidos em algum canto, nas suas casas, ou em algum asilo, ou em alguma casa mais fina de repouso, na qual a gente não pode ficar assustado com eles, porque eles vão anunciar o nosso futuro. No filme Balada de Narayama, que é um filme japonês, traz o relato de uma comunidade onde o idoso não é visto como problema, mas é visto como sabedoria. E ao mesmo tempo, o morrer é natural, a ponto de o idoso ir para a floresta, morrer na floresta, como um ritual de passagem, e não como morte como problema. Não é uma forma de tirar o idoso da sociedade, mas sim de entregá-lo da onde ele veio. O Ocidente, ao contrário, nós temos a questão da exploração, da mercadoria, do consumo. Então, o idoso passa a ser um problema. Idoso é, então, um estorvo no nosso modelo de sociedade. Também, nas comunidades indígenas, idoso não é visto como problema. Ele é ancião, ele é visto como um consultor, aquele que traz a história de sua aldeia, de seu povo, de sua comunidade. Olha a diferença. Por isso que nós sofremos muito com a hipótese de envelhecermos, porque nós estamos numa sociedade marcada pelo consumo, pelo poder de produzir. E na idade já idosa, na vida de idoso, parece que a noção de produção abaixa. Aí entraria a sabedoria, mas o Ocidente não tem sabedoria de colocar no idoso um elemento de consulta. Não, eles são descartados. E com isso a gente não quer saber da nossa própria velhice e do nosso próprio envelhecer. Mas e aí, o que fazer? Colocado esta condição que eu fiz nessa breve apresentação do problema de se envelhecer, do medo que nós temos de envelhecer, é necessário então planejar o nosso envelhecimento, pensar que uma hora ele vai chegar, o envelhecimento vai chegar. Quero viajar quando eu ficar idoso, envelhecer? Então, que eu tenha uma rotina atual, no momento presente, de viagens, aqui e agora. Que se eu deixar para depois, eu não vou criar o hábito de viajar. Então, vai viajar mais na vida de idoso quem tem o hábito de viajar, quem criou esse costume. Quero viver acima de 100 anos? Bom, o que eu estou fazendo com o meu sono? Estou dormindo 8 horas de sono? Estou me alimentando adequadamente ou acima da conta? Ou estou acima do peso? O meu corpo está em movimento de pelo menos meia hora de uma atividade física diária que a gente pode fazer em qualquer canto, em qualquer espaço?
E o meu cérebro está funcionando atualmente ou eu estou deixando meu cérebro amortecer pela mídia, por outras situações que faz com que eu não tenha que pensar que usar meu cérebro? Quero fazer bem para minha memória e ter boa memória na minha vida de idoso? Então, eu estou exercitando minhas habilidades manuais que faz desenvolver e potencializar meus neurônios? Eu estou desenvolvendo a leitura com frequência diariamente, que faz com que eu revitalize imaginação, criatividade e faça a lembrança brotar sempre para que eu não perca a memória? Eu controlo o meu tempo nas redes sociais, no smartphone, na TV, porque quanto mais tempo eu fico nas redes sociais, quanto mais tempo eu fico dependente dos equipamentos eletrônicos, mais preguiçoso meu cérebro fica, porque tudo vem pronto. Então, tá vendo? Quanta coisa que eu preciso ir moldando no aqui e no agora para planejar uma boa velhice. Não quero na velhice manter meu potencial sexual e frequência em atividade sexual? Então fuja da pornografia no momento presente e comece a repensar a questão sexual para além só do prazer sexual genital. Lembre que a atividade sexual ela é uma interação com o outro e não só consigo mesmo. Mas se você não faz isso no teu cotidiano atual, na velhice você não vai fazer. Aliás, você vai chegar lá sem nenhuma vontade sexual. Quer estar rodeado de pessoas com vínculos afetivos? Atualmente, para que você possa chegar lá na velhice rodeado de pessoas amigas, então cultive amigos e encontre-se com eles de forma afetiva, regular. Cultive seus amigos do passado, do presente e procure onde você está vivendo encontrar-se com pessoas. Pode ser que na velhice elas estejam juntos com você e você tenha pessoas para poder se comunicar. Quero ter minha família a cuidar de mim ou estar próximo de mim? Então ame aqueles que estão próximos de você, na sua família, com bastante vínculo afetivo, com bastante interatividade, com bastante positividade, que pode ser que eles não fujam de você lá no futuro da sua velhice. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que o planejamento para viver uma boa velhice, que chegará com certeza e chega a cavalo, é fazer tudo que você planeja ter na velhice, fazer no momento presente, pois a velhice é o reflexo do que você vive no hoje, principalmente na etapa de vida adulta. Então, se você levar 30, 40 anos nessa etapa de vida adulta, vamos dizer, dos 30 até os 70 anos, fazendo esse planejamento, mas vivenciando o que você planeja e executando todos esses itens, por exemplo, que eu estou trazendo aqui, são muitos outros que poderia estar enumerando, mas aqui eu enumerei 6 itens, com certeza você vai vivenciar da mesma forma quando você envelhecer. E aí você não vai sentir nem a sensação de estar envelhecido, mas de que está simplesmente continuando um ciclo de vida. E, inclusive, sem medo de morrer, porque você vai estar com tanta vitalidade que a sua morte poderá ser natural. Lógico, se nenhuma intempérie, se nenhum problema fisiológico ou se nenhum problema de saúde lhe acometer. Então vai aí essas ideias para que você possa planejar a sua velhice de forma saudável. Lembrando que isso é uma construção, não é na velhice que você tem que pensar em como fazer isso, é no aqui e no agora, ok? Muito obrigado pela sua atenção.